Tudo bom, pessoal? O pessoal vai entrando. Estão me escutando? Digam se me escutam. Estamos fazendo testes. Esperando o Yaku-san entrar, o monge Yaku-san. Então, a conversa hoje é sobre o Zen budismo, questão da pandemia, a militância do monge Yaku-san junto à comunidade LGBTQI+. Então, estou esperando ele entrar. Enquanto isso, a gente vai se falando aqui. Gisélio, Leandro, Paulo. Vamos ver quem mais. Pri, Pedro. Vamos acenar para todo mundo aqui. Gisele. Assis. Ó, para vegetariano. Felipe. Dani Alves. Só esperando aqui o Yaku-san dar um oizinho pra gente iniciar essa live. A gente já conversou, ele deve estar entrando rapidinho. Só quando ele entrar tem que me dar um oizinho. Renato, Luciano. Como é que vocês estão, pessoal? Vão colocando aí. E também tragam questionamentos, o que vocês querem que a gente converse, né, a partir dessa temática de hoje. Marco, mas daí não. O Marco já quer dar o Godô, né, Marco? A May, a Tati, Maine, o Fábio Medeiros, Nila Du, Nina Loud. Os nomes são muito bons, né? Vinícius, Borba, professor Davi Marinho. Um grande abraço. Fábio Medeiros. Eu mesmo, Wesley, Fábio Medeiros, a Henry. Meu, adoro teus posts. Valeu, cara. A Tati, boa noite, Tati. Ó, chegou o nosso convidado. Vamos iniciar a live. Aí. Olá, Helenel. Tudo bem, Vamos ver. Se vai entrar direitinho. Congelou. Vocês estão me escutando? Congelou para vocês também aí? Te ouço, tu consegue me ouvir? Vamos ver. Oi, oi. Voltou? Agora não te ouço. Não me ouve? Voltou, acho que agora eu consigo te ouvir sem áudio. Sem... Beleza. Não, agora eu tô te ouvindo. Perfeito, perfeito. Agora estamos nos escutando. Isso. Tá um pouquinho desincronizado, acho que é alguma coisa da rede, né? Tá um pouquinho desincronizado, mas tudo bem. Maravilha. Bom, estamos nos escutando então? Sim, sim. Espero Perfeito. que sim, né? Não, eu estou te escutando. Eu também. Então, pessoal, para quem não conhece, o monge Yaku-san é médico, é monge zen budista, né, e é um grande militante da causa LGBTQI+. Então, a ideia hoje é a gente fazer uma conversa, né, conversar com ele. Na verdade, vai ser praticamente uma entrevista aqui, mas eu quero escutar muito o monge Yaku-san, porque ele traz pautas muito relevantes e eu acredito que muitas pessoas precisem, nesse momento de pandemia, nesse momento de intolerância, né, que vem tudo junto,
que a gente escute algumas palavras, né, diferenciadas do meu ponto de vista sobre esses assuntos. Então, Yakusan, deixo aberta a palavra para ti. Se quiser fazer a abertura, a gente faz também. E é contigo. Tá bem, bom. Leonel, meu querido irmão, boa noite, pessoal. É uma alegria estar, então, discutindo sobre elementos tão importantes, né? Acho que o Leonel puxou duas coisas interessantes, que é falar da pandemia em si, e aí eu tenho a minha vivência como profissional da saúde, trabalhando em linha de frente, como alguém que já teve Covid, que esteve internado, então eu vi a realidade mais de perto do que vocês imaginam. Hoje, inclusive, faleceu um primo meu, da minha família, por Covid, então a pandemia é real, e infelizmente o que a gente está vendo é uma banalização da morte, né? Tem centenas de milhares de pessoas morreram, que aí às vezes vem um discurso meio estranho, né, Leonel? Do tipo, mas morre de HIV, morre de infarto. Ok, morre, mas adicionado a essas mortes que seguem ocorrendo por hipertensão, por infarto, por acidente, por tudo que você sabe, né? Por homicídios, né, Leonel, que trabalha com exatamente em linha de frente também de uma outra forma, a gente tem somada cerca de 1.000 mortes por dia. Parece pouquinho num país de 200 milhões de habitantes, mas pensem que são cerca de 1.000 famílias despedaçadas, sofridas, doídas, a minha inclusive, né? Desde o início da pandemia, só para vocês entenderem, eu tive 3 parentes internados, eu mesmo estive internado, perdi um primo hoje, e eu perdi 3 ex-professores meus de faculdade, desde a pandemia. Para um local, para um universo de cerca de 100 professores, o curso de medicina vocês sabem que é longo, né? São 6 anos, isso é muito. Então a gente tem que levar muito isso em conta. E aí vocês perguntam assim, tá, mas aí o que tem a ver a pauta LGBT junto? É importante pensar no que a gente chama de populações vulnerabilizadas. Eu não gosto muito do termo população vulnerável, porque quando a gente fala em negros, em mulheres, em população LGBT, em pessoas com deficiência, essas pessoas não são vulneráveis. Elas foram vulnerabilizadas historicamente por uma sociedade branca, eurocentrada, cristã, heteronormativa e tudo que vocês imaginarem. Então essas pessoas elas estão sofrendo de alguma forma, elas estão invisibilizadas. Quando a gente olha o espectro do perfil de pessoa que está morrendo no Brasil, é homem preto periférico. Começou com pessoas que transitavam na Europa, ok, primeiro óbito foi uma pessoa de classe média alta, tudo bem, só que aí pensem, quando isso virou de fato uma pandemia dentro do país, obviamente, e infelizmente, a corda ia arrebentar do lado mais fraco, do lado mais frágil, do lado vulnerabilizado, que é exatamente nas comunidades, na periferia, né? Eu circulo diariamente, eu trabalho com atenção domiciliar e eu vejo bem essa realidade, de vez em quando alguma pessoa internada e, inclusive, e aí, claro, a gente pode até fazer discussão acerca de elementos econômicos, né, Leonel? Porque se fala muito, o presidente fala muito da questão da economia e coisa e tal. Tem pessoas com dificuldade, sim, pessoas morrendo de fome, isso a gente vê, mas a gente tem que o que acabou ocorrendo no Brasil, a impressão que dá foi um desequilíbrio entre essa discussão, entre prover suporte para pessoas em situação de vulnerabilidade social e, claro, o próprio cuidado com a pandemia. Não teve cuidado nenhum, teve, até certo ponto, teve um cuidado ainda do Ministério da Saúde com muita dificuldade, mas agora não temos ministro há muito mais de 60 dias, e então, assim, acabou o cuidado. Tu lê os protocolos, são coisas soltas. Os próprios protocolos do MEC, eles são coisas soltas, sabe? Eu sou professor universitário em 2 universidades e os protocolos, inclusive, para adiantamento de colação de grau em tempos de pandemia, eles foram muito soltos. A gente está tendo uma discussão muito grande agora. Eu sou professor da Fundação da Federal de Ciências da Saúde, ali na Santa Casa, e existe uma premissa, né, que com 75% da carga horária as pessoas se formem. Só que às vezes elas deixam de passar em áreas essenciais, porque existem, né, se vocês não sabem, na medicina, 5 grandes áreas, né, que é cirurgia, medicina interna, medicina de família, que é a minha expertise, ginecologia e pediatria. E às vezes 75% não dá conta da pessoa ter passado em alguma dessas áreas. Então tem uma discussão muito grande, porque a própria portaria que previu isso foi meio solta. Então teve sim, de certo modo, um certo descuido entre equilibrar a questão econômica e a questão
sim, da própria pandemia, né? E aí a gente, quando pensa em questões mais vulnerabilizadas, a coisa fica séria, né, gente? Porque agora a gente começou a atravessar a quarta onda de pandemia, que é quando a gente tem a síndrome pós-Covid, né? Tem várias complicações. Eu pessoalmente estou com uma, que é a hipertensão intracraniana, dor de cabeça crônica, enfim. Eu estou atendendo um paciente que tem lesão renal, tem insuficiência renal em virtude do Covid, complicou, enfim. Só que a gente tem aí a quarta onda relacionada à saúde mental, né? Pessoas exauridas, cansadas, somado ao desemprego, o aumento da violência doméstica, também, de certo modo, o aumento da LGBTfobia. Tem relatos de pessoas LGBTs que foram expulsas de casa durante a pandemia, né? Então, os fenômenos e os adoecimentos sociais, eles seguiram, independente de ter pandemia ou não. Eles seguiram somada à pandemia. E aí eu trago um pouquinho o olhar do budismo para a gente ter um olhar mais claro e profundo para poder entender essa realidade, né? Uma coisa que nos falam muito, sabe, Leonel? Certamente deve ter ouvido, mas que absurdo o monge se posicionar, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns monges que se posicionam, né? A gente pratica uma coisa que desde a época de Buda era falado que é o budismo socialmente engajado, ou seja, falar de aspectos religiosos do budismo não significa fechar o olho para o sofrimento do mundo, muito pelo contrário, é exatamente ter olhos e ouvidos bem abertos para enxergar os sofrimentos do mundo e poder entender. Então, uma coisa que às vezes me incomoda quando fala assim, monge não pode se posicionar. Como não pode se posicionar? Onde tem sofrimento, óbvio que eu vou me posicionar. Né? O simples fato de Buda ter raspado a cabeça, que é o que nós monges fazemos, é um ato de rebeldia, como eu digo, é um ato revolucionário, porque na época ele rompeu com o sistema de castas da Índia. Então, quando a gente olha para pessoas como Shakyamuni Buda, Jesus Cristo, eles foram revolucionários, cada um no seu local, ao seu tempo. Mas, enfim, falei demais, Leonel, quero te ouvir também. Não, mas hoje a gente vai te ouvir. Exatamente, tocou no ponto central, que tem dois aspectos que eu quero abordar, né? Nessa uma hora que a gente vai ter, 50 minutos. Que uma é essa questão que eu acredito que as pessoas precisam escutar em relação eu acho que está todo mundo muito deprimido, né? A gente está numa situação de estresse contínuo, ou é por causa do desemprego, ou é por uma situação de medo mesmo, né? As pessoas não sabem exatamente como vai terminar, quando vai terminar, o que vai acontecer daqui para frente. Então, tem toda essa questão da ansiedade. Então, esse é um aspecto que eu acho importante a gente abordar sobre o olhar do budismo, e do trabalho que tu faz e do conhecimento que tu tem, que a gente pode trazer alguma palavra para pessoas que estão necessitando nesse momento. Mas pegando o teu gancho, que eu acho que daí seria a segunda a ideia que eu tinha hoje da gente conversar, é exatamente isso, né? Como uma religião, por exemplo, como o cristianismo, ou, enfim, qualquer outra matriz religiosa, que em tese, né, que nós temos, por exemplo, Buda, Cristo, até Maomé, tem uma lógica de amor, de coletividade, né, de respeito à diversidade. Como a gente conseguiu chegar hoje no Brasil, no mundo, não é só no Brasil, mas essa ideia de intolerância, de desprezo ao diferente, se utilizando de matrizes religiosas para isso. Qual é a visão que tu tem em relação a isso? Como o budismo vê a diversidade, né? Essa questão, né, das lésbicas, dos bissexuais, dos gays, porque muitas pessoas, porque a gente tem toda uma cultura que foi, né, patriarcal, que foi montada, e se criou uma ideia de que, bom, o correto é heteronormatividade, todo o resto é pecado, todo o resto é degenerado, e é pecado isso, pecado aquilo. Como a gente pode interpretar isso? Porque eu acho que isso também é um outro fator que causa muito sofrimento para muitas pessoas em relação, né, a essas questões. Bom, eu vou inverter a ordem das perguntas, tá? Vou exatamente falar primeiro desse ponto central, tá, Leonel? Que é exatamente a questão de como é que o budismo vê a diversidade sexual e as questões que envolvem expressão de gênero, né? Eu sou membro, né, em Porto Alegre, inclusive, eu represento o budismo no diálogo interreligioso. A gente já teve algumas conversas sobre isso, porque quando a gente olha para o espectro de religião, isso é meio dissonante, porque realmente algumas religiões, como o budismo, a igreja anglicana e as religiões de matriz africana,
O pessoal até brinca, essa é uma resposta que eu sempre dou quando falo assim, como é que o budismo vê a homossexualidade? Eu digo, não vê. Porque é algo natural, né? Na própria Índia, eles falavam de três gêneros. Eles falavam do homem, mulher e o pandaka, na época de Buda. Pandaka é alguém que teria um gênero diverso, algo parecido com o que tem nos povos indígenas, que é o third spirit, que é o terceiro espírito, que é a pessoa ser algo diferente do seu gênero biológico, do seu sexo biológico, por assim dizer. Então, o budismo, eu brinco, né? Ele não vê porque ele é algo que é natural. Teve alguma discussão, sim, na Índia Antiga, em escolas anteriores, aí as escolas mais orientais, né? Eu sou da Soto Zen, né? Que aí é uma escola do Japão, onde o foco central é o Zazen, que é uma prática meditativa. Antes de chegar no Japão, teve toda uma discussão, inclusive, de monges, né? Monges e monjas serem ou não, de serem homossexuais, bissexuais, até que ponto isso era ok. Teve essa discussão, mas depois disso, à medida que foi chegando na China e Japão, essa discussão deixou de ser importante, entende? Mas a grande questão que a gente, quando vai para o espectro cristão, até judaico, bom, lá dentro é que tem a grande discussão. Quando a gente olha para a religião, ela, por si só, ela tem um elemento cultural. Qualquer ela que seja, porque ela foi construída num momento histórico, numa determinada localização geográfica, com elementos antropológicos inerentes a esse contexto. Né? Existe uma série de interpretações, aí é muito engraçado, porque quando a gente pega religiões cristãs, as neocristãs, as neocristãs, o nome está dizendo, elas, em tese, elas deveriam seguir o ensinamento do Novo Testamento, que foi o que Jesus veio, e Jesus reformulou, a seu modo, algumas questões do espectro do Talmud, das leis judaicas. E é muito interessante porque aí eles se valem de uma coisa do Antigo Testamento para querer desmerecer uma coisa da atualidade, entende? Então, é meio incoerente esse desmonte, essa discussão de invalidar a existência dessas pessoas. Porque, como a gente fala no budismo, essas pessoas só querem existir. Né? E aí, incluindo todo o espectro de mais de 23 expressões de gênero, né? Porque a gente pensa nas mulheres trans, nas travestis, elas são, eu já saí de uma live até hoje à tarde falando sobre isso, elas são duplamente oprimidas, porque elas são oprimidas por essa sociedade branca, eurocentrada, né, cristo-centrada, heteronormativa, né, opressora, e elas sofrem a opressão, às vezes, dentro da própria comunidade LGBT. Porque aí elas são os bichinhos estranhos, porque aí, por exemplo, a população G, né, os gays, eles discutem coisas como entrar ou não nas Forças Armadas, adoção por parentes LGBT. Travestis e transexuais, elas apenas estão lutando pela vida, literalmente, né? A expectativa de vida de uma travesti, de uma transexual no Brasil é de 35 anos. A 40% das mortes no mundo de pessoas LGBT, e aí agora envolve todo mundo, ocorre no Brasil. Isso é muito, quase metade das mortes. O país que mais mata, sabidamente, pessoas LGBT. Então, a gente está falando de ser humano. E aí, quando a gente vai para os princípios de amor cristão, Jesus falou outra coisa. Mesmo dentro do judaísmo, quando a gente pega as alas menos conservadoras e se discute isso, eles também falam alguns elementos de que nem até a ortodoxia vem discutindo as questões da homossexualidade ou não, porque aquilo que foi dito como uma lei foi levado em conta o contexto histórico. O próprio budismo, para vocês entenderem, ele foi reconstruído historicamente. Né? No Japão, pegando a nossa ordem, nós não podíamos casar até o século XVIII, por um documento político, foi uma ordem do imperador, então a gente pôde casar, porque tinha uma coisa estranha, nós somos seres humanos, e quando a gente pensa em sexualidade, na perspectiva religiosa, energia sexual é algo muito forte. É algo que literalmente move o mundo, né? A coisa do crescer e multiplicar faz sentido, de certo modo. Então, o que acontece é que nós não podíamos casar, mas aí quando tu olhava atrás dos templos no Japão, estavam as famílias dos monges lá escondidinhas, que é a grande discussão que se tem hoje na Igreja Católica, né? A questão de celibato, porque a gente vê que tem algumas coisas que ocorrem, né? Quando se vai para a questão de assédio sexual, até de pedofilia, enfim, acaba isso surgindo. Então, por uma questão política, a gente se adequou. Né? A própria questão de raspar a cabeça, o budismo nos Estados Unidos discute raspar ou não a cabeça. Então, vejam que religião ela tem um elemento do contexto histórico. Então, é importante a gente discutir para poder, aí, se a gente quer representar o exemplo de amor cristão, de amor budista, a gente tem que pensar, então, como ajudar o máximo de pessoas
neste período, nesse contexto histórico. E aí, somado a uma pandemia, bom, a gente tem um elemento extra, né, que a gente tem que pensar. E aí, indo para a primeira pergunta que tu me fizeste, que é a questão do, enfim, do que eu posso dizer para as pessoas acerca do sofrimento. Uma coisa que me preocupa muito, e agora a gente está chegando em setembro, se fala muito da questão de setembro amarelo, da prevenção do suicídio, uma coisa que eu sempre digo é, por favor, não se matem. Não se matem porque não há nada pelo qual matar ou morrer. Peçam ajuda, mulheres em situação de violência, façam sinal, peçam qualquer coisa, briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Eu tenho duas conhecidas minhas, né, que eram amigas da família, que faleceram em virtude de feminicídio por isso, porque teve gritos de socorro e todo mundo meio que tapou o ouvido, fingiu demência, de relações sabidamente abusivas. Então, não nos calemos. E aí eu estou falando, gente, porque isso é amor cristão. Eu estou trazendo a mescla de todas as religiões, porque religião ela envolve uma coisa chamada ética, né? Então a gente tem que ter o mínimo de ética na vida. Existe a ética médica, a ética policial, mas a gente fala de ética de vida, né? Como algo que nos conduz na vida, né? Acerca de pequenas diretrizes, que não é dogmático, que não é algo que deve nos tolir de existências ou tolir outros seres humanos de existir, mas que a gente tem que, acima de tudo, levar algumas coisas em conta para poder viver em comunidade. A gente vive numa grande comunidade. A gente fala em pandemia, não está dizendo, né, gente, é pan. Todo mundo está sendo afetado, de alguma forma, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né, na perspectiva budista, é que lembrem que cada colocar de máscara, cada lavar de mãos, cada distanciamento social, ele é um ato de sabedoria e compaixão. Tão sagrado quanto a missa, quanto algum ritual que vocês façam, quanto os guias, os oris, as coisas das diversas religiões. Então, levem isso como algo sagrado, porque a gente está se protegendo, protegendo as pessoas do nosso universo próximo, mas também tentando aí proteger o mundo, literalmente, de mais contágio. Então, é importante a gente levar em conta esses elementos de cuidado, que aí é importante. E aí, claro, a gente trazendo para a saúde mental, tem dois elementos que a gente acabou percebendo nessa pandemia, né? Primeiro, a gente teve um fenômeno que a gente chama de cabin fever, que é a febre do confinamento, é muito comum em mineiros, enfim, pessoas que trabalham muito tempo confinadas, que de repente começaram a literalmente surtar, porque é muito tempo em casa, né, gente? Então a gente até vê pessoas quebrando as regras, digamos assim, a gente vê. Então a gente teve o cabin fever num primeiro momento, só que a gente está tendo algo que é mais sério, que é essa história, que é um termo que super me incomoda, gente, que é o novo normal. O budismo trabalha com impermanência. Então, primeiro que normal nunca existiu no budismo, desde que o mundo é mundo. Então, a gente lida com impermanência. Felicidade é algo transitório, tristeza também é algo transitório. Inclusive, uma das questões que a gente fala quando envolve suicídio é exatamente lembrar que nenhum sofrimento ele é tão grande que dure para sempre. Tem algumas condições que a gente sabe que são mais sérias, né? Eu trabalho com pessoas acamadas, pessoas que a vida as colocou em quarentena, pessoas que não podem andar, pessoas com membros amputados, com doenças graves, que ficam restritas ao leito, com cuidadores familiares aí, às vezes até sobrecarregados, cansados, estressados. Então, eu lido com pessoas que a vida já colocou elas em quarentena. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar com possibilidade de novos olhares. Apesar disso tudo, a gente conseguir trabalhar com outros elementos, porque aí, gente, nenhum sofrimento ele é maior do que o próprio self, na visão do budismo, do que o próprio ser. Então, é importante que a gente leve isso em conta na hora aí de estar sofrendo e realmente pedir ajuda, porque é isso, a gente lida com transitoriedade. E por causa dessa transitoriedade, é importante pensar que não vai ter um novo normal. Não existe um novo normal. Esse não é o novo normal. Esse é um período específico, daqui a pouco a gente vai ter outro. Como é que vai ser? Bom, a gente não sabe. Tem vacinas sendo produzidas, né? China, Rússia, São Paulo agora está produzindo, né? Está pesquisando uma vacina. Para vocês entenderem, né? Produção de vacina são 5 fases de experimentação clínica, né? Porque começa primeiro in vitro em animais, depois vai ter um primeiro piloto, vai ter a fase 3, começa em seres humanos, para chegar a 4 e 5, para na fase 5 aí ter uma distribuição quando a vacina de fato se mostrou eficaz. Então,
Até isso chegar, bom, a gente não sabe. A gente segue esperando. E a gente segue esperançando, né? Como falava Paulo Coelho, em vez de apenas esperar passivamente, até com tédio. Então é importante a gente levar isso em conta para poder entender os fenômenos que ocorrem conosco e acerca do que envolve o novo normal. O novo normal a gente realmente não vai existir, porque nós nunca fomos normais. Eu vi uma cena que eu fiquei até meio abismado hoje à tarde. Eu estava numa live anteriormente e vi uma cena no Twitter que era da inauguração de uma loja no Rio. Gente, parecia Black Friday, assim. Várias pessoas se amontando na porta, atropelaram os vendedores, né, Leonardo? Viste isso? Eu vi. E aí, gente, vocês acham que isso é um novo normal? Não é. Mesmo quando a gente vem para esse novo normal para as telas, ele também é estranho, né? Eu trabalho numa universidade que a gente está fazendo uma longa discussão sobre ensino EAD, ensino à distância, que às vezes alguns de nós docentes estamos perdendo a mão até com acerca de sobrecarga. Quem é pai, quem é mãe que está nos acompanhando, certamente deve estar às voltas com as questões aí que envolvem ensino à distância com filho e novas tecnologias. Então, a gente também até, gente, aí eu conselho como monge, né, fujam de excessos de hora à tela. Assim, por mais que a gente seja aqui, não saiam, por favor, mas também se permitam nadismo. Eu vivi muito isso aí, Leonel, enquanto paciente, né? Porque eu faço praticamente vídeos diários, né? Além de dar aula em 2 universidades, ter a vida de monge zen, mas eu adoeci pelo Covid, né? E aí foi um aviso que eu acho que o corpo me deu para, peraí, pega mais leve, vai com mais calma, permita-se o nadismo, né? Como diz a minha professora a Monja Coen, né? Permita-se o nadismo, fuja um pouco das horas tela, não veja nada. Às vezes é bom se alienar até certo ponto, né, gente? Alienar-se não é negar, porque isso é perigoso, porque eu vi muito papinho do vamos ser leve, gratiluz, esquece pandemia. Não, a gente não pode negar a realidade, porque ser zen, gente, é exatamente estar com olhos e ouvidos bem abertos para a realidade. A gente procura ter serenidade, a gente age com sabedoria e compaixão, inclusive diante de sofrimento. A gente não fecha o olho para sofrimento, eu não fico isolado numa montanha, não estou isolado numa montanha, apenas rezando e meditando. Não é isso. A gente abre os olhos e ouvidos para poder exatamente tirar as pessoas do sofrimento. É um pouco isso. E como foi essa situação? Porque, na verdade, tu tem colocado a tua vida na linha de frente do combate ao Covid, isso é notório, né? Como médico e tem feito... Eu me lembro no início, né? Isso eu acho até interessante falar para as pessoas, que bem no início da pandemia, talvez nos primeiros dias que a gente começou a quarentena, que foi determinado e tal, tu já te colocou na internet, nos espaços, dizendo, olha, pessoal, quem tiver com necessidades porque não tinha, as pessoas não sabiam para onde correr, se elas iam para emergência, se elas iam procurar um médico, e não tinha, e estava tudo fechado, enfim. E eu me lembro que tu te colocou à disposição online, de forma online, para conversar com as pessoas, para fazer uma consulta online gratuita com as pessoas. E depois tu acaba, né, tendo essa situação com o Covid, e justamente por estar nessa dinâmica de estar na linha de frente. Como é que foi a tua percepção em relação... Eu primeiro, assim, se puder falar sobre essa questão de atendimento online, como é que funcionou, que experiências tu teve. E, em segundo lugar, como é que foi encarar a doença, né, dentro da perspectiva até budista, de toda essa questão da impermanência, e todas as mortes que tu tem vivenciado sei lá, em poucas semanas, né? Como tem sido tudo isso? Eu sei que às vezes é doloroso a gente conversar sobre essas questões, mas eu acredito que seja importante a gente ter uma percepção, né? Porque muitas pessoas talvez estejam também nos assistindo aqui, tenham situações similares e encontrem, né, um caminho, né, em relação a isso. Não, é bem interessante fazer o recorte, Leonel, até da questão da pandemia, porque como eu trabalho no departamento, né, na Federal de Ciências da Saúde, com muitos epidemiologistas, então a gente estava acompanhando os gráficos. Então, desde a virada do ano, a gente seguia apreensivo, cuidando dos gráficos, falando, gente, a coisa está chegando, está chegando. O próprio médico que percebeu a primeira mutação, porque o coronavírus é um vírus antiguinho, é um vírus que circulava no Oriente Médio, o vetor é o camelo, que sim, causa os mesmos problemas que vocês estão vendo, mas ele ficava meio que recluso ali ao Oriente Médio e em menor número aí os médicos manejando. Quando o médico lá em Wuhan
percebeu a mutação, bom, a polícia foi bater lá, foi quase obrigado a desmentir, no fim ele morreu, né? Infelizmente também dando a sua vida aí, ele fez vídeos da UTI, inclusive colocando, falando a questão da situação. Então, desde o início, quando eu vi, foi uma discussão que a gente teve muito grande aqui, até no Sul, tanto nas comunidades religiosas, no diálogo interreligioso a gente começou a discutir, como acerca da sociedade. Então, uma coisa que eu falei, gente, a gente vai ter que fechar, porque a OMS vai decretar pandemia daqui a pouco, dito e feito. Início de março ela decretou. Já tem um movimento de médicos que trabalham com telemedicina, com teleconsultoria há muitos anos, sabe, Leonel? Só que o Conselho de Medicina nosso, infelizmente, ele é um tantinho esquisito, um tantinho conservador ainda em algumas ideias, ainda um pouco fechado para algumas coisas. Então, eles tinham muita restrição acerca da telemedicina. Em virtude exatamente dessa necessidade que tu trazes, da pandemia, com tudo fechado, pessoas desesperadas, para onde é que eu vou, o que eu faço, que sintomas tem? Eu tenho uma doença como hipertensão, mas eu não consigo acessar meu médico porque está tudo fechado, e eu piorei. Como é que eu faço? Então, em virtude disso, teve que ser feita uma portaria do Ministério da Saúde, do próprio Conselho de Medicina, na verdade, do início de março ainda, aí podendo liberar algumas coisas em caráter emergencial da telemedicina, que na verdade a telemedicina já é realizada em muitos países, existe até telecirurgia, com robôs lá no local e os cirurgiões aqui conduzindo algumas coisas à distância para a população indígena, né? Tem indígena no Canadá, só para dar um exemplo para vocês, em populações aí mais remotas. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu vi, bom, tem uma coisa que a gente chama do budismo que são os votos do Bodhisattva, né? O primeiro verso do voto é: seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. No momento que começou a pandemia, eu estava, gente, só em profissões de docência. Eu estava em 2 universidades, trabalhando. E a primeira coisa que eu falei foi, bom, eu preciso voltar a atender imediatamente. Eu tinha um consultório que eu atendia 1, 2 turnos por semana, mas eu falei, não, eu preciso mais que isso. Então, aí, exatamente, eu fui realmente para a linha de frente. Conversei com a minha professora, com a Monja Coen, né? A gente falando até de aspectos aí da minha própria trajetória como monge, ela já em fevereiro tinha sinalizado, olha, vou transmitir o Dharma para ti. Transmissão de Dharma, gente, é um elemento que a gente tem da vida monástica, né? E aí ela já me autorizou e falou, olha, começa a falar como monge, como médico, imediatamente abre teus canais, literalmente, de rede, para falar com as pessoas. Só que aí eu falei, bom, eu acho que eu posso fazer um pouquinho extra, que não é só falar de ensinamentos, falar de sintomas do coronavírus, ou falar do Zen, mas eu acho que eu posso colocar a questão do teleatendimento, porque é uma coisa que a gente já fazia teleconsultoria. Eu não vou poder prescrever, mas eu podia orientar a pessoa se ela tinha ou não uma suspeita de Covid. Com a portaria, isso facilitou, porque aí eu consegui, de fato, atender as pessoas. E realmente, Leonel, muitas e muitas pessoas nos procuraram, né? Chegaram a me procurar, gente, de tudo que é lugar do país. Eu estou acompanhando gente até do Oriente Médio, brasileiros que moram fora, que tem questões acerca do sistema de saúde, né, gente? O sistema de saúde no mundo ele é muito heterogêneo. A gente tem o SUS aqui, que infelizmente é mal compreendido, é subfinanciado. Defendam o SUS, porque é graças ao SUS que a gente, inclusive, tem algumas coisas controladas acerca do Covid. Poderia ser muito pior, né? Quando a gente olha doenças como tuberculose, HIV, o tratamento é exclusivo pelo SUS. Quando a gente vai para as questões de discussão aí das medidas de proteção sanitária, é o SUS que faz, não é outro órgão oficial no Brasil. Então, defendam o SUS acima de tudo. E aí, me coloquei à disposição para atender gratuitamente, sem problema, e, obviamente, fui para a linha de frente no SUS, com muito prazer, exatamente para aí atender e ver o que podia ser feito, né, acerca de atendimento. Aí, trabalho com atenção domiciliar, agora, com pessoas acamadas, e agora a gente começou a receber os pós-Covid, como eu disse antes, né? Que são pessoas aí com sequelas, infelizmente. E os atendimentos foi impressionante, porque assim, eu atendia desde pessoas realmente muito angustiadas, com dúvidas de sintomas, o tempo esfriou, eu tô com coriza, né? Tô com um ranhinho no nariz. É Covid, socorro, preciso de ajuda. Monge, me ajuda. E aí falava sobre isso. Pessoas piorando de suas condições prévias de saúde, né, gente? A gente já vivia numa sociedade um tanto quanto esquisita, né? Consumista, individualista, e a gente adoecendo cada vez mais até pelas formas de trabalho com as quais a gente lida, né? Com horas e horas de trabalho a fio. Então, muitas pessoas com condições crônicas, como ansiedade, depressão, e essas condições piorando com a quarentena. E aí pessoas me pedindo ajuda. Olha, eu piorei, eu tô preso em casa e eu tô pior, tô tendo crise de ansiedade, tô até achando que estou com Covid também. Então, foi muito impressionante
ver os vários tipos de reações que eu fui atendendo. Gente que perdeu parente me procurou, né? Falar, olha, eu tô em luto, tô com parente na UTI, tem alguma coisa para falar? Tô dando nome aí para fazer as orações, né? Algumas orações eu até acabei não fazendo online, fiz poucas vezes, cerimônias porque, inclusive, a gente, ah, nós, vários monges do Brasil, a gente se organizou, inclusive, com as cerimônias, com que atividades a gente iria oferecer, que horários, que liturgias nós iríamos fazer, né? O Zen também, né? O Zen budismo, ele tem liturgias, até para quem não sabe, ele tem algumas, a gente também reza pelas pessoas, tanto as que partiram, como as que estão em sofrimento, como a gente pede proteção, de alguma forma, a gente pede isso, nosso voto é para isso. Mas aí também tinha a questão médica, né? Então eu fui me colocando à disposição. E aí foi chovendo, né? Inclusive eu tô com uma consultoria que eu lembrei que eu tenho que responder depois daqui. Que eu lembrei de. Mas aí é a namorada de um querido irmão do Rio de Janeiro, do budismo, que ela estava com uma dúvida acerca do pai. E aí eu preciso falar com ela. Então eu já fazia esse trabalho já independente de pandemia, né? Ajudava pessoas que eu conheço, algumas poucas que eu não conhecia, mas isso aumentou muito com a pandemia, de pessoas pedindo um help, um auxílio, uma conversa e uma palavra de conforto. E aí foi meu papel como monge fazendo, né? Isso não me mobilizou assim, como eu digo, para mais nem para menos, né? Isso não me enaltece como pessoa, porque no Zen a gente faz o que tem que ser feito, né? A gente aprende isso no Zen, né? A grande magia do Zen, gente, é lavar a xícara depois que tomou o chá. Então não tem assim, que legal, que bonitinho, a era das fadinhas sensatas. No Zen não tem fadinha sensata. Tem gente legal que tem que fazer o que tem que ser feito. É isso, sabe? E, só que aí também aí tem o meu lado, então, quando eu adoeci. Porque, bom, para vocês entenderem, eu tinha uma dor de cabeça muito forte. E aí, como médico, eu conheço os sinais de alarme e falei, tem algo errado. Não é uma dor de cabeça como normalmente que eu tenho. Procurei, né, enfim, recurso hospitalar, assim, de urgência e tal. E aí eles falaram, olha, a gente vai testar Covid porque é rotina para qualquer paciente que interna, por infarto, por dor de cabeça, enfim. Legal. Daí, tudo bem, fiz o teste e não esperava, porque, gente, eu não tinha nem ranho, nem coriza, né? Lembrem que 85% da transmissão do Covid, ela é assintomática. Então, eu tinha um sintoma outro, nada a ver, uma dor de cabeça, que estava piorando, eu tive que fazer... Eu estava investigando, para vocês entenderem, coisa séria. Era tumor no cérebro, aneurisma, era coisa desse tipo. E aí eu fiz uma punção lombar, falaram, bom, a tua pressão do cérebro está alta, por isso esse explicador de cabeça, a gente tem que ver qual é a causa. E tudo bem, fui internado na neuro, fiquei internado, e lá eu estava em isolamento, estava até bem mais isolado quando eu fui para o setor Covid. E lá eu fui até fazer uma cerca de reflexões minhas como pessoa acerca do sofrimento. Tem um vídeo meu que eu fiz internado, falando, tem uma frase do mestre Zen Thich Nhat Hanh que eu gosto muito, que é, olhe para o seu sofrimento, lá está Buda. Então, em vez de eu entrar na coisa do olha como eu estou sofrendo, né? Eu estou sofrendo muito e eu acabar maximizando esse sofrimento, não estava desconfortável, eu estava com dor de cabeça, eu estava lá com os aparatos, tomando remédio, mas eu pensei, eu preciso fazer algumas reflexões aí desse sofrimento, isso é algo transitório, isso é algo que vai passar e vamos seguir com a serenidade aí, né, que a prática vem me dando. Só que aí, do nada, a gente imagina no dia seguinte, chega o enfermeiro lá e vamos lá, vamos mudar de setor, tu vai para outro setor, o quê? Ele é Covid positivo. Oi? Não tinha nada respiratório, nada. E aí eu mudei para um outro setor, e aí o que foi mais assustador, na verdade, é porque a gente está, gente, Porto Alegre está no limite, até para vocês entenderem, tem capitais aí que já elas colapsaram e agora estão saindo do colapso, né? Belém, Natal estão saindo do colapso, mas tem capitais que estão ali, né? Porto Alegre é uma delas. Que fica nessa coisa assim, bandeira vermelha é laranja, Porto Alegre segue em vermelho um bom tempo, com mais de 90% dos leitos UTIs ocupados. E tem hospitais que não recebem mais ninguém, né? Vila Nova, Conceição, são exemplos em Porto Alegre. E no hospital que eu estava internado, que foi o São Lucas da PUC, deixo um agradecimento especial desde já, porque o atendimento foi excelente. O que aconteceu foi que quando eles me puseram olha, tu não vai poder ficar isolado, tu vai ter que ficar no leito com a outra, aí vai dividir aquelas enfermarias conjuntas. Tudo bem. E aí era uma coisinha dupla. Só que a pessoa que ia ficar do meu lado era um senhor que tinha todas as complicações que vocês imaginarem. Ele estava com a gastrostomia, a gente era uma sonda pelo estômago, ele tinha traqueostomia pela garganta. Então, quando eu entrei, eu tomei um susto. Assim, aí a primeira pergunta que eu fiz para o enfermeiro, assim, acho que foi meio sem pensar, falei, eu vou ficar assim.
Foi a primeira pergunta que saiu. Foi a primeira pergunta que eu fiz. E aí eu tive uma noção real da finitude da vida. A nossa finitude, ela é real, né, gente? No Zen, a gente trabalha com a questão da perda do medo da morte. Um dia eu não vou estar aqui, né? Hoje eu perdi um primo, era um primo querido que não vai estar aqui, outro dia, daqui adiante vou ser eu. Claro que a gente está pedindo para a gente não usar, né, uma gíria, não marcar bobeira e não entrar nessa coisa da roleta russa, do andar sem máscara, né? E, enfim, e do tentar sair de casa só para o essencial, porque está tudo muito esquisito, inclusive nos locais onde não respeita o isolamento. Assim, me angustia pessoalmente alguns locais com aglomerações. Então aí eu tive noção da minha finitude. Falei, bom, eu vou ficar assim, enfim. E no fim foi muito interessante, porque segui com a dor de cabeça, eu sigo com dor de cabeça crônica, meu pós-Covid, né, meu presentinho que o Covid deixou, mas eu acabei cuidando um pouco desse senhor, ele se comunicava, e aí eu fui conversando com ele, ajudava, aí eu até brincava, eu dividia a tarefa de enfermagem com o pessoal do local, porque eu mudava ele de posição, porque ele tinha dificuldade de se mexer. E aí o mais assustador é conversando com os profissionais, que a grande maioria já tinha tido, né? Porque está todo mundo em linha de frente e o perigo é real, né? 12% de nós, profissionais da saúde, estamos tendo Covid. E, inclusive, o infectologista que me acompanhou, ele ficou mal, ele esteve internado mal, não chegou a ir para a UTI. E aí ele falou, eu também estive assim, enfim. Aí eu conversei com o pessoal da Neuro. No fim, eu tive alta. Fiquei com uma sequelinha, que foi a história da dor de cabeça crônica, que eu ainda sigo investigando, mas não tem nada sério, né? Como aneurisma, como tumor. Mas ficou isso, né? E aí aquela coisa, né, gente? No Zen, a gente tem uma prática central que é o Zazen, que a gente faz uma respiração consciente e a mente observando a mente. Então, eu estou aprendendo agora a observar um elemento novo que é a minha dor de cabeça. Às vezes ela fica realmente um pouco mais séria, mas no dia a dia uma dorzinha de cabeça crônica que, enfim, não me impede de conversar, de fazer as coisas que eu venho fazendo e, inclusive, de atender e ajudar as pessoas. Então, essa foi a minha experiência, mas aí, gente, adoecimento, para quem tem doença crônica aqui, seja doença mental, cardíaca, quem tem câncer, a gente fala que é única, porque uma coisa é o que os livros diz, que é a doença, né? Em si, tá lá descrito, o próprio coronavírus, né? Tem uma descrição do Covid-19. Outra coisa é a experiência da doença, é a enfermidade, porque cada um vai entendê-la de uma forma. Tem gente que acha que vou morrer, mas também tem gente que, como vocês devem ter visto, alguns primeiros casos aí de gente que positivou para a Covid, foi pedido para ficar em casa, e aí na primeira oportunidade saiu para fazer as unhas, por exemplo. Vocês devem ter visto relatos por aí. Então, é importantíssimo a gente ter isso em mente, porque a gente está numa pandemia, tem pessoas morrendo. Veja o que está acontecendo na Europa, por esse negacionismo que é da natureza humana, as pessoas voltaram a sair nas ruas. O que aconteceu na Europa? Explodindo novamente os casos. Então, a grande questão do aumento de contágios, gente, é que a gente quer evitar duas coisas. Primeiro, aumento de mortalidade, inclusive das pessoas de risco, né? Porque são idosos, pessoas com doenças crônicas, sim, mas são seres humanos, são pessoas queridas de alguém. São os nossos avós, são os nossos tios, as nossas tias. Né? A gente já vai aí para cento e muitas pessoas, né? Cento e muitas mil famílias no Brasil que estão enlutadas. Né? E a gente tem também a questão do colapso do sistema de saúde. Porque aí, gente, o que vai acontecer? Eu negando que, é tipo a coisa do HIV, nunca vou ter, foi com essa coisa do negacionismo que HIV hoje, qualquer pessoa com vida sexual ativa tem, né? Nos anos 80 era uma coisa recusa, era o chamado câncer gay, é o primeiro termo que se usava, só que pelo negacionismo, hoje em dia toda e qualquer pessoa com vida sexual ativa, ela está sujeita. É a população de risco em relação sexual desprotegida, né? E para a Covid, gente, aí também tem isso, né? Na coisa do negacionismo pode nos causar dois problemas. Primeiro, eu tenho óbito na minha própria família, e aí eu entender a dor do que essas centenas de milhares de pessoas estão passando. E o segundo ponto é não ter vaga para mim mesmo quando eu adoecer. Né? Por sorte, eu ainda achei vaga. Fiquei numa vaga de isolamento lá da neurologia, mas depois consegui uma vaguinha lá no Covid que já estava cheio. O hospital estava cheio, e aí falaram, tu não vai poder ficar tão isolado assim, vai ficar do lado de uma pessoa que está, inclusive, em tratamento semi-intensivo. Então, essa foi um pouco a minha experiência como paciente. Né? Então, enfim, fiquem em casa, acima de tudo, e façam tudo
o que for possível para reduzir transmissibilidade. Acho que é o pedido aí como profissional de saúde e como monge, por favor, evitem, né, também a questão de contágio, não neguem que existe uma pandemia para minimizar sofrimento, não só da sua própria família, como aí das famílias dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos. Fantástico, muito bom escutar, né? A realidade nua e crua é importante, né? Que a gente tenha essa percepção mesmo de como as coisas estão e o que é enfrentar, né? Para quem não teve essa realidade, o que é enfrentar essa doença, que muitas vezes é menosprezada, né? Justamente porque vitimiza mais quem tem comorbidades e tal, faz todo um discurso e que na verdade a gente vê que ela tem um impacto mesmo para quem não vai a óbito, acaba ficando com sequelas e tudo isso é importante que a gente fale, né, a respeito e exponha mesmo as coisas como são. E eu queria pedir assim, pessoal, se tiver, a gente está encaminhando agora para o final, mas se alguém tiver alguma pergunta, coloque nos comentários aqui para o Monge Yaku-san. E voltando ao outro assunto, falasse um pouquinho sobre o conceito do Rainbow Sangha e como funciona. Legal. Isso é muito legal, assim, vou falar para o pessoal aí. Muito bom, gente. Então, assim, por que tinha, né, do título da live falando da questão LGBT? Existe um coletivo no Brasil chamado Rainbow Sangha, que é um conjunto de escolas budistas, né? A gente tem gente do budismo Terra Pura, representantes do Zen Budismo, para discutir aspectos específicos da população LGBTQIA+, né? Então, teve essa discussão, começou em São Paulo, e com o monge do budismo Terra Pura, o querido Jean Sensei, Jean Tetsuji, que meio que capitaneou esse evento, e ele foi assim, angariando outros monges, e aí chegou em nós aqui no Sul, né, no Zen, e até porque o budismo é uma religião muito inclusiva, né, mas aí a grande pergunta que surgiu foi, por que falar, que é a grande pergunta que nos faz, né, por que ter um coletivo, uma comunidade, então, exclusiva LGBT? Não é que é uma comunidade, um centro de prática exclusiva LGBT, é um grupo de escolas budistas discutindo os elementos da população LGBTQIA+. Então, isso já começou cerca de 2 anos, e a gente vem fazendo isso exatamente porque, de novo, né, gente, nós somos o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, quase metade dessas mortes são ocorridas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, por isso que a gente decidiu discutir até as visões das diferentes escolas e, principalmente, a gente tem um trabalho ativo de dar suporte para pessoas LGBT. Então, inclusive, tem um conjunto de pessoas que fazem consultoria, advogados, psicólogos, médicos. Então, a gente dá suporte para pessoas aí também que foram expulsas de casa, que estão com algumas questões, inclusive, judiciais, porque existe, gente, na população LGBT, uma série de elementos que é pouco conhecido, como a própria... Quando se fala de casamento igualitário, né, inclusive é por uma questão civil, né, tem nada a ver com a questão religiosa, que é uma confusão que alguns religiosos fazem. A discussão é coisas que envolvem herança, pensão, porque pelo fato das relações LGBT serem um pouco mais frágeis do que o usual, eram mais frágeis do ponto de vista legal, ocorria muita questão de pessoas que perdiam seus próprios bens, porque vinha a família do companheiro, da companheira, e aí conseguiam, por artimanhas judiciais, deixar essas pessoas na rua, quase. Então, a gente dá esse suporte e, claro, discutindo elementos da população LGBT de maneira geral. Então, a gente está discutindo vários elementos. Hoje, a nossa live, que ocorreu mais tarde, ocorre a cada 15 dias nos sábados. A gente falou hoje sobre a solidão da pessoa LGBT, porque isso é real, né? É um reflexo um pouco da sociedade que a gente vive, mas é mais ainda porque tem uma série de elementos dentro da comunidade que são pouco discutidos, a comunidade LGBT. E, claro, a gente tem esse elemento de trazer para a perspectiva budista, porque o budismo é uma religião inclusiva, mas a sociedade não. Então, aí é o que a gente faz esse elemento casado com o que mundialmente nós chamamos de budismo socialmente engajado, porque isso é real. Buda foi socialmente engajado quando saiu de casa, quando ele se tornou um renunciante, como a gente chama, que ele renunciou à própria casta para ser aí alguém que, né, morava nas florestas, que ia
pregar de vilarejo em vilarejo. Então, a gente teve esse papel, então, dentro da Rainbow Sanga, para discutir esses aspectos aí da população LGBT, para dar suporte, inclusive, para outras vertentes, né? Porque uma coisa que eu, pessoalmente, acabo trazendo muito para dentro das discussões da Rainbow Sanga, né, dentro das lives que eu faço, é a questão da interseccionalidade. Porque não é só a população LGBT. Quando a gente olha, né, para a sociedade, que aí eu repito de novo, né, gente? A gente tem isso, sociedade branca, cis, eurocentrada, heteronormativa, cristã, capacitista, ou seja, que vocês imaginem, então, uma bicha preta, né, pessoa com deficiência, né, quanto de opressão essa pessoa não sofre. E aí a gente tem que ter um olhar e garantir algumas questões mínimas de políticas de Estado, de acesso à saúde, né, porque a gente tem uma política nacional de atenção integral à saúde da população LGBT, mas a gente sabe que isso em algumas cidades não é colocado em prática. Eu estive numa live com o pessoal da Paraíba que sequer tinham atendimentos mínimos para a população LGBT vítima de violência, não tinha encaminhamento para cirurgia de redesignação sexual. Então a gente foi discutir, inclusive, elementos de como implantar essa política. Porque essa política está aí, gente. Ela é de 2013, ela não foi revogada, então ela está aí, inclusive para este governo que está aí. Então ele tem que seguir à risca, inclusive isso é baseado numa lei que está lá. Então, por isso que a gente faz essa discussão do porquê, então, discutir questão LGBT dentro de um aspecto religioso. Sim, mas se nós salvamos todos os seres, a gente vai discutir, sim, pessoas LGBT, vai discutir a questão de raça, cor, que historicamente isso está posto, né? Isso ocorreu quando fala em racismo estrutural. Racismo estrutural não é falácia, que fique bem claro. E a gente, como no budismo, a gente tem esse papel de salvar todos os seres. O salvar, gente, lê-se, dá suporte, enfim. Porque o conceito de salvação do budismo ele é um tanto quanto individual, né? A gente cria a nossa jornada, a gente caminha lado a lado, né, Leonel? A gente caminha um do ladinho do outro, mas a gente vai meio que fazendo a nossa caminhada. Oh, excelente. Para encerrar aqui, só vou dar uma lidinha aqui em alguns comentários. O Mate aqui disse: parabéns pelo tema, demanda urgente, além da humanidade, a comunidade LGBTQIA+, tem papel importantíssimo para a economia do país. Muita gente aplaudindo, boa noite, mandando palminhas. Obrigada por dividir com a gente tanta experiência. Obrigado, Leonel, Gachô, aqui a Rô, a Eliana. A Cris aqui colocou: empatia hoje é a palavra linda, mas muitas vezes só para tatuagens, assim, né? As pessoas não consideram isso. Aqui o Pedro mandando um abraço do Daisenji de Palmas, do Tocantins. Gensho Sensei, muito bem, Gachô. Excelente live. Aqui o Chocolato Multimarcas. Tive Covid com 37 anos e meus pais também. Meu pai tem 65 anos, asmático, e foi quase sem sintomas. Eu não tenho nada, quase morri. Mesmo assim, né? Mesmo ele não tendo nenhuma comorbidade, ficou muito mal aqui. O Felipe, muito boa live. A Lê aqui mandando joinha. A Eliana, que live linda. A Ana aqui. Infelizmente, tem pessoas que não pensam no próximo. Fica em casa. O Fábio Ruschel, grande amigo. Enfim. Aqui, ó, o Felipe colocou: Rainbow Sanga é muito legal e ótima iniciativa. Salve! Sotera aqui, foi ótimo. Então, foi muito bacana. Acho que o pessoal gostou bastante. Pessoal, sigam o Rainbow Sanga. Tem canal no Instagram e no Facebook, né, Yaku-san? Tem canal no Facebook, YouTube, Instagram. A gente tem lives quinzenais. E, enfim, aí a gente discute sobre temas diversos. A próxima live vai ser sobre visibilidade lésbica. Vai vir uma moça lésbica, inclusive de matriz africana, para trazer também esse elemento de diversidade religiosa, né, para conversar conosco, né, enfim. E vai ter aí a próxima live, depois dessa, vai ser uma sobre suicídio, né? A gente vai entrar em setembro, que a gente discute as questões de Setembro Amarelo, e aí tem que falar sobre as diversas causas de suicídio e de sofrimento, né, sofrimento mental. Perfeito. Divulgarei aqui. Então, muito obrigado, Yaku-san, uma honra. Sem palavras. Sem palavras mesmo. Espero essa live vai ficar salva. Vou levar ela também para o Facebook, para o YouTube. E eu acredito que tenha sido muito, muito legal e muito importante. O pessoal está gostando demais aqui. E gratidão absoluta. Obrigado, querido.
Obrigado, Imagina. obrigado pelo Obrigado, exemplo e pela coragem, por toda a batalha que tem feito em diversas frentes que a gente precisa, né? A gente precisa. É. Muito obrigado, gratidão. Obrigado. Obrigado Boa noite, você, boa Léo. semana a todo mundo. Obrigado, Até. gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.